Firme nas promessas de Jesus. Graça e paz aos meus irmãos. Eu estou muito feliz para estar aqui, porque Deus me deu uma tarefa muito especial para abrir a Bíblia e ensinar a todos de vocês que têm interesse nas palavras de Deus, o que Deus já diz. Hoje eu quero que vocês vão abrir suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Novo Testamento. E vamos começar bem lá no início. Se Deus quiser, passo a passo, vamos estudar esse livro inteiro juntos, essa carta. Temos 30, 40 estudos, vamos ver, mas com certeza vamos começar no início. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1 até 9. Vou começar em versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus para a vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, porque estamos bem aqui no início desta série, bem no início desse programa, o Testemunho da Fé, na televisão, na internet também. Por causa disso eu quero orar. E para hoje nós lembramos, nós podemos fazer nada, podemos entender nada, podemos praticar nada sem a ajuda de Deus. Então vamos orar. Oh Santo Pai, aleluia, por essa oportunidade para abrir tuas palavras, as páginas da Bíblia, com meus irmãos, que estão em vários cantos agora, prestando atenção, com desejo, ouvir não apenas minha voz, Pai Deus, mas tua voz, por meio da pregação. Por favor, dá-me a capacidade de falar, comunicar, expressar e ajudar meus irmãos a entender essas verdades, essas promessas, essas instruções. Mas, por favor, Deus, precisamos do Espírito para ajuda todos de nós. Compreendemos, entendemos, crescemos na fé e até para alcançar as ovelhas perdidas. Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoa esta meditação, por favor, no nome de Jesus Cristo. Amém. As palavras que eu li em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 até 9, não foram minhas palavras, mas as palavras de Deus que Paulo pregou. E ele escreveu primeiro, e ele disse que ele é Paulo, chamado para ser apóstolo, enviado. Apóstolo significa alguém enviado de quem? De Jesus Cristo, para a vontade de Deus. Realmente Paulo, ele era um mensageiro de Deus, com uma mensagem de Deus.
Muitas pessoas pensam que eles podem falar no nome deles, mas realmente pregadores, apóstolos da Bíblia, os profetas da Bíblia, eles sempre falaram como eles eram enviados e inspirados para falar. E Paulo, ele estava confirmando isto. Ele era um apóstolo. Por causa disso, temos que prestar atenção para tudo que ele escreveu. Porque quando um apóstolo prega, eles têm uma autoridade maior do que qualquer pessoa nessa terra. Nós não temos mais apóstolos. Temos a Bíblia fechada, completa, aberta para nós que queremos ler. Mas realmente temos todas as revelações que Deus quer nós ter aqui. E por meio de Paulo vamos estudar 1 Coríntios. E realmente essa carta é principalmente para os cristãos em Corinto. Um país muito longe daqui. E esses coríntios, viveram 2000 anos atrás. Mas também essa mensagem é para nós. Para todos que são membros da igreja verdadeira. Então, irmão, você é um membro da igreja verdadeira. Talvez você tenha uma denominação, mas isso não importa muito. O que é muito importante é se você é um membro da igreja verdadeira. Se você tem pecados perdoados, está confiando em Jesus Cristo, apenas nele para a sua salvação, você é um membro da igreja, um membro da Assembleia de Deus, a comunhão do povo de Deus. E Paulo está escrevendo isto para você, para ele, nesse século, onde estamos. E realmente ele escreveu a eles, falando que eles são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Santificados e chamados para serem santos. O fato que eles já eram santificados significa que eles já estavam em Cristo, salvos, santificados, separados do mundo, em Cristo, unido com Ele para a fé, agora e para sempre. Mas o fato que eles ainda eram chamados para ser santos, ou santificados, ainda existe um processo. Temos uma posição, somos santos, e temos uma vocação. Estamos no processo da santificação. E Paulo chamou nossa atenção por isto bem aqui no início. Por isto, o título desse estudo é A Santificação dos Santos. A Santificação dos Santos. Espero que durante esse estudo vamos aprender um pouco mais sobre nossa necessidade para ser santificado. Santos em Cristo, confiando nele com pecados perdoados e cada vez mais santificados, cada vez mais separados do mundo. Esse livro realmente foi escrito também por meio de um irmão chamado Sóstenes. Versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus para a vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? Já pensou nisso? Já viu? O nome dele aqui está aqui. Aí pesquisei um pouquinho e achei alguma coisa interessante. Ele era realmente o chefe da sinagoga em Corinto. Atos 18, vocês podem estudar mais e procurar Atos 18 e ler depois. Lá em Atos 18, um chefe da sinagoga, Crispus, e ele realmente saiu de lá. Ele ouviu, Crispus ouviu as pregações de Paulo, e ele saiu da sinagoga para seguir Paulo, confiando em Jesus Cristo para a salvação dele. E quando Crispus saiu, Sóstenes pegou a posição dele e ele se tornou o chefe da sinagoga. E realmente, Sóstenes, naquela época, não era cristão. Ele era completamente contra Paulo. Por isto, foi ele que levou
Paulo com outros para Galho, para dizer, esse homem, ele é um herege, temos que tirar esse homem e temos que silenciar ele, esse Paulo. Mas Galho disse não. E eu acho que Sóstenes não fez uma boa argumentação contra Paulo, por isto os outros judeus atacaram Sóstenes. Ele foi atacado e sofreu por isto. Mas um pouco depois, até Sóstenes se tornou cristão. Esse homem que era totalmente contra Deus, da Bíblia, contra Jesus Cristo, contra os mensageiros de Cristo, Paulo, esse Sóstenes se tornou cristão. E com certeza foi uma transformação grande na vida dele. Uma lembrança que nós podemos passar da morte no mundo à vida, para a vida em Cristo. Mas apenas por meio de fé em Jesus Cristo. Sóstenes era contra o Evangelho, contra Paulo. Mas por meio da obra do Espírito na vida dele, por meio da fé viva que Deus deu a ele, esse Sóstenes se tornou um cristão. Então, percebe que realmente Sóstenes pegou essa carta, Paulo escreveu tudo, deu para Sóstenes e ele foi para Coríntio para dizer para os coríntios, olha, eu tenho uma carta de Paulo. E realmente essa carta tem meu nome lá, e o nome de Paulo, confirmando que eu não estou inventando isto. Olha, Paulo disse, também essa carta é de eu. Então, por isto, Paulo escreveu o nome de Sóstenes aqui, para ajudar os cristãos em Coríntio a receber essa carta como uma carta com a autoridade de Deus. O apóstolo escreveu isto e foi entregado para um irmão em Cristo, Sóstenes, que eles conheceram. E versículo 3, realmente temos uma frase bem conhecida. Eu acho que todos de vocês cristãos já disseram, graça por vários sentidos, mas eu conheço uma igreja. Cada vez eles encontram um outro, eles dizem, paz no Senhor, paz no Senhor. Mas realmente talvez eles não pensem, talvez você também não pense, por que estou dizendo paz? Ou realmente aqui, Paulo disse, versículo 3, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação, graça, realmente foi uma saudação grega. Eles sempre disseram graça para um outro. Isso foi muito comum. Judeus que eram cristãos e que não eram cristãos disseram graça. Isso significa uma lembrança de nossa necessidade para ajuda de um Deus. Mas realmente os cristãos verdadeiros disseram graça do Senhor Jesus, lembrando um outro da necessidade para graça. Mas Paulo disse graça e paz. E ele fez isto em todas as cartas dele. Por que paz? Isto foi a saudação dos judeus. Judeus falaram para um outro paz, shalom. E essa paz é um pouco diferente. Quando nós falamos paz, essa paz não é garantida. Mas shalom, isto realmente significa paz que dura, paz de Deus. Uma lembrança que temos paz com Deus, por causa de Jesus. Por isto, Paulo disse graça e paz. Então, próxima vez que você fala paz no Senhor, ou graça, lembre o que você está dizendo. Realmente, por causa dessa graça, os coríntios eram cristãos, salvos. Por causa da graça, ninguém pode se salvar. Nossas boas obras não são boas o suficiente. Todos de nós somos pecadores. Todos de nós precisamos do Salvador, Jesus. Todos de nós. Você também, irmão. Você precisa da graça do Senhor para ser salvo. Seu batismo, sua denominação, seus parentes, suas experiências, suas boas obras
não podem salvar você. Mas a graça de Deus pode salvar você. Porque Jesus já fez tudo para a sua salvação. Ele foi na cruz, consciente dos seus pecados, irmão. Crê nesse Jesus Cristo, que realmente tudo que Ele era, será, e tudo que Ele fez é suficiente para a sua salvação. O Pai Deus viu os pecados de toda a igreja que já viveu, que estava vivendo e que já não nasceu. Nós, quando Jesus estava na cruz, o Pai olhou do céu e viu na cruz o Filho dele como um substituto, como se for eu lá. E o Pai odiou o que ele viu no Filho dele. O que ele viu? Ele viu meu pecado. Seu pecado também, irmão. Então, por isto, recebemos a graça de Deus. Recebemos salvação por meio de fé em tudo que Jesus fez para salvar nós. Porque Jesus, o Pai e o Espírito saberam bem, foi nada que podemos fazer. Mas o Pai aceitou tudo que Jesus fez na vida dele, quando ele cumpriu toda a lei, sem pecado, em obediência e fidelidade perfeita. E por meio da morte dele também. Ele fez o que nós não podemos fazer, satisfazer a santa ira do Pai. Então essa graça é essencial para salvar-nos e para manter-nos e a nossa salvação também. E por meio dessa graça, temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas amigos. E este foi o testemunho que esses coríntios tinham. Paulo disse, entenderam isto. E por meio do testemunho, as palavras deles, isto confirmou também que eles entenderam o que eles ouviram, o Evangelho. Versículo 5 fez uma referência para as palavras deles, segundo o entendimento deles. E versículo 7 também. Eles estavam praticando a fé. Deus deu a eles vários dons e vamos considerar esses dons nos estudos que vêm. Eles praticaram esses dons e realmente eles deram confirmações da fé que realmente eles tinham. Mas meu irmão, eu quero falar contigo. Você é cristão? Está confiando em Jesus exclusivamente para a sua salvação? Sim? Se eu falasse com seus vizinhos, sua esposa, seu marido, seus filhos, eles concordariam também? Ele é muito fiel. Ela é cristã, com certeza. Realmente suas práticas confirmam que você é cristã. Realmente suas palavras, é fácil, né? Para nós falamos muitas coisas. Quando falamos muitas coisas, sempre pecado é presente, né? Mas realmente suas palavras confirmam a sua fé que você pensa que tem. Porque se você realmente é um cristão, seu entendimento do Evangelho, a transformação em seu coração que Deus fez, vai transformar suas ações e suas palavras. Olha, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu peco todos os dias. Eu não quero pecar, mas eu peco. E quando eu peco, eu estou muito triste. Eu vou rápido ao Senhor em oração, dizendo, Deus, perdoa-me, por favor. Eu pequei mais uma vez. Realmente estamos pecando quando não estamos conscientes disso também. Deus sabe tudo isto. E Ele vê o coração. Ele vê seu coração, irmão. Ele sabe se você pertence a Ele. O Pai sabe se seus pecados estavam em Jesus. Se Ele estava consciente de você lá, quando Ele estava morrendo. Com certeza, espero que vocês tenham essa fé. E que suas ações e suas palavras estão confirmando que você é um irmão, um membro da igreja de Jesus Cristo, em comunhão com Deus, por meio do Espírito, em Jesus Cristo. Se sim,
com certeza você é um cristão. E cristão, eu quero encorajar você. Ele os manterá firmes. Até quando? Até o fim. A Bíblia diz isto. Ele, versículo 8, os manterá firmes até o fim. Glória a Deus. Versículo 9, Deus é fiel. Que encorajamento para nós. Deus é fiel. Então eu vou ser mantido, preservado. Eu vou para o céu, garantido. Por quê? Porque eu sou fiel? Não. Porque Deus é fiel. Por causa disso, minha salvação é segura, é certa. Você crê nisto? Tem fé que Deus está mantendo a sua salvação? E Ele vai fazer isto até o fim? Que Ele é fiel, por causa disso você é salvo por meio de Jesus Cristo. Sim, você é um santo. Já é um santo. Segundo a Bíblia, você é um santo. E sendo santificado, passo a passo. Deus está preparando você para passar a eternidade com Ele. E eu vou estar lá no céu. E minha avó, que já faleceu, vai. Meus pais na Inglaterra ainda estão vivendo, vão também. Isto é a segurança, a certeza que o cristão tem. Porque Deus é fiel. Ele que vai nos manter firmes até o fim. Por isto, Deus deu ao apóstolo Paulo essa carta para ajudar com a santificação dos cristãos em Corinto e também para a sua santificação. Para ajudar você. Continua diariamente. Quando esta vida não é fácil, não. Quando você vai enfrentar frustrações, pessoas vão desencorajar você. Até santos na igreja vão falar e fazer coisas que serão um desafio para você. Mas lembre isto: Deus está santificando você. Deus vai ajudar você. Continua firme na fé. E minha oração, irmão, é que Deus vai usar a Bíblia, até esse programa, essa série dos estudos em 1 Coríntios, cada vez mais para ajudar a sua santificação. E minha santificação. Juntos vamos crescer, né? Juntos vamos estudar. E vamos gostar de estudar. E crescer. E cada vez mais produzir fruto. Com palavras e ações confirmando que nós pertencemos a Jesus Cristo. Que somos santos e chamados para ser santificados cada vez mais. Oh, que Deus vai usar sua vida e minha vida para glorificar o nome dEle nessa terra, hoje e nos dias que vêm. Deus te abençoe.